Meu nome é Manuela Scott. 5 anos atrás, minha irmã Maia despedaçou a minha vida. Não contente em roubar meu noivo, ela o exibia em cada reunião de família, como se esperasse que eu a aplaudisse. Eu fiquei em silêncio, não por fraqueza, mas porque decidi, no dia em que ela o tomou para si, que seria a última vez que teria algum poder sobre mim. No sábado passado, entrei no salão do evento de caridade de braços dados com meu marido, Vitor. O lugar brilhava em tons de ouro e prata, um ambiente onde cada olhar era uma negociação. Eu sabia que Maia estaria lá, envolta em diamantes que ele provavelmente comprou para ela, com aquela pose de quem acredita que o passado está enterrado. Helena não me viu de imediato, mas seu olhar deslizou pelos garçons, pelas taças de champanhe, e parou no homem ao meu lado. O sorriso dela sumiu na hora. Pude ver o reconhecimento atingi-la como um balde de água fria. Vitor apertou a mão de um dos diretores, enquanto a outra mão repousava suavemente na minha cintura, um gesto de proteção e certeza. Os olhos da minha irmã se arregalaram, e os dedos dela apertaram a taça. Eu não precisei dizer uma palavra. Helena sabia exatamente quem ele era e por quê, depois de tantos anos, a balança finalmente tinha se virado. 5 anos antes, na noite em que tudo se quebrou, a casa cheirava a canela e frango assado. Era para ser o jantar de noivado. Meu noivo, Christian, passou semanas planejando cada detalhe comigo, da lista de músicas ao tipo de vinho. Maia, minha irmã, se ofereceu para ajudar com os preparativos. Eu deveria ter sido mais esperta. Na metade do jantar, após os brindes, ela deslizou para o assento ao lado dele. Riu de cada piada que Christian contava, inclinando-se o suficiente para que o perfume dela se misturasse ao dele. No começo, era sutil. Então, durante a sobremesa, ela segurou a mão dele. Lembro de como o olhar da minha mãe se desviou para o meu, rápido e cortante, como se me implorasse para não fazer um escândalo. Meu pai continuou fatiando o assado, evitando meus olhos por completo. Naquele instante, entendi algo crucial: eles não estavam chocados. Estavam esperando por aquilo. Quando Christian anunciou, no meio do meu próprio jantar de noivado, que ele e Maia estavam apaixonados e precisavam ser sinceros, o silêncio tomou conta da sala, quebrando-se apenas pelo zumbido do lustre. Ninguém me defendeu. Ninguém os mandou parar. Maia apertou a mão dele, como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Meus pais sorriram de forma sutil e educada, como se a humilhação da filha mais velha fosse um pequeno preço a pagar por seja lá o que pensavam que iriam ganhar. Saí sem fazer barulho, o som dos meus saltos no chão de madeira parecia um relógio em contagem regressiva. Não houve gritos nem lágrimas, apenas uma calma oca se instalando em meus ossos. Porque eu havia compreendido algo que eles não. Eles achavam que tinham me destruído, mas eu já estava planejando a vida que construiria sem eles, uma vida tão distante do alcance deles que eles só ouviriam falar dela por sussurros. Na manhã seguinte, fiz uma mala. Não deixei bilhete. Não atendi ligações. Apaguei todos os contatos do meu celular, exceto os que importavam para o trabalho. E então, eu simplesmente desapareci na cidade como fumaça, carregando apenas a dor da traição e uma determinação silenciosa de me tornar inatingível. O que eu não sabia, era que, um dia, o homem que estaria ao meu lado seria a peça final desse plano. E a razão pela qual o mundinho perfeito da minha irmã iria desmoronar. O primeiro ano depois que saí foi o mais difícil e solitário. Aluguei um apartamento em cima de uma livraria, numa parte da cidade onde minha família nunca colocaria os pés. Ninguém lá me conhecia como a filha de Carlos e Helena Parker. Eu era apenas Manuela, a mulher que trabalhava até tarde e mantinha as cortinas meio fechadas. Durante o dia, eu me afundava no trabalho. Eu já trabalhava com marketing, mas agora encarava cada projeto como um degrau. Aceitava os trabalhos que ninguém queria, aprendi a lidar com a parte financeira do negócio e estudei os contratos por conta própria para que ninguém pudesse me enganar de novo. Às noites eu dedicava a cursos de negociação, finanças e liderança. Era exaustivo, mas a exaustão era mais fácil de suportar do que a dor da traição. Às vezes, na quietude da noite, eu me lembrava do sorriso presunçoso de Maia enquanto ela segurava a mão de Christian, do olhar de alívio dos meus pais.
Isso não me deixava mais com raiva, me deixava focada. Cada pequena vitória parecia um tijolo na parede que eu construía entre o mundo deles e o meu. Foi durante um evento de gala de caridade, relacionado ao trabalho, que eu conheci Vitor Reis. Ele era alto, calmo, e seu olhar parecia perceber mais do que revelava. Acabamos na mesma mesa, tendo uma conversa polida sobre salmão e vinho. Ele não me perguntou sobre minha família. Ele nem parecia curioso. Em vez disso, me perguntou sobre a estratégia de marketing que eu havia apresentado e como eu havia lidado com um investidor insistente. No fim da noite, eu sabia duas coisas sobre Vitor. Ele era perspicaz e estava acostumado a tomar decisões importantes. O que eu não sabia ainda, era que ele vinha de um mundo que minha família nunca seria capaz de tocar. Um mundo onde o respeito não era comprado com charme, mas conquistado através de resultados e lealdade. Começamos a trabalhar juntos em um projeto alguns meses depois. Em seguida, em outro. Lentamente, a amizade se transformou em confiança, e a confiança se aprofundou em algo mais. E nesse processo, eu não construí apenas uma carreira, mas uma vida. 5 anos se passaram até que nossos caminhos se cruzassem novamente com os da minha família. E quando isso aconteceu, Vitor não era apenas o homem que eu amava, ele era o único homem que poderia quebrar cada ilusão que Maia havia construído sobre si mesma. Tudo começou com um envelope creme que foi deslizado por baixo da porta do meu escritório. Sem endereço de remetente, mas reconheci a caligrafia na hora. A letra caprichada e cheia de voltas de Maia. Dentro, um cartão com relevo. Nele, estava escrito: Gala de Caridade da Família Parker, celebrando 10 anos de serviço. Comparecimento solicitado. Solicitado, não convidado. Como se estivessem me convocando. Por um momento, quase joguei no lixo. 5 anos tinham se passado desde a última vez que ouvi a voz deles pessoalmente. Cada interação desde então tinha sido através de e-mails impessoais sobre heranças ou antigas contas. Eles haviam me apagado de suas vidas, e eu estava bem com isso, mais que bem. Mas eu não era a mesma mulher que eles tinham visto pela última vez. A verdade era que eu estava curiosa, não sobre eles, mas sobre o que sentiria ao entrar no mundo perfeito deles de novo, mas desta vez, nos meus próprios termos. Quando contei a Vitor sobre o convite, ele ouviu sem me interromper. Depois, disse simplesmente: se você for, vá como você mesma, não como a filha deles. O tom dele não era duro, mas era firme, com a firmeza de quem sabe exatamente quem é. Então, me preparei. Não liguei para confirmar. Não mandei bilhete. Na noite do evento, vesti um vestido de seda preto e um broche de diamantes que Vitor havia me dado no inverno passado, discreto, mas impossível de ignorar. Meu cabelo estava preso, e os saltos finos faziam cada passo soar proposital. O local era exatamente como me lembrava: colunas brancas, lustres brilhantes e convidados que mediam o valor das pessoas por seus sobrenomes e patrimônio. Me movi pela multidão como uma sombra, trocando acenos, oferecendo sorrisos discretos. As pessoas me olhavam com uma curiosidade polida, tentando me encaixar em algum lugar, mas ninguém se atrevia a perguntar. E foi aí que eu a vi. Maia, em um vestido dourado pálido, com uma risada estridente e frágil, enquanto presidia uma roda de admiradores. Christian não estava com ela. Helena estava mais magra do que eu me lembrava, com os olhos mais penetrantes, mas a postura ainda carregava o mesmo ar de superioridade. Helena não me viu de imediato, mas quando fez, seu sorriso vacilou, por apenas um segundo, mas foi o suficiente para me dizer que ela achava que nunca mais teria que me ver. Helena não tinha ideia de que o homem com quem eu entrei estava prestes a reescrever essa suposição. Vitor chegou 20 minutos depois de mim, porque era assim que ele se movia nesses ambientes, nunca apressado, nunca atrasado, sempre no seu próprio tempo. Eu observei atravessar o saguão de mármore, aceitando um aperto de mão do diretor do evento, acenando para um par de doadores cujos nomes estavam gravados em uma placa de latão na parede. Ele parecia à vontade em um smoking azul marinho, o tipo de roupa que não o vestia, ele a usava. Quando seus olhos encontraram os meus, os cantos se enrugaram em um sorriso. Ele não me beijou.
Ele não precisava de um gesto para fazer um ponto. Ele simplesmente me ofereceu o braço, e eu o peguei. Não havíamos dado nem 2 passos em direção ao salão principal quando o presidente da fundação nos interceptou. Vitor, ele disse, com alívio na voz. Estamos organizando os oradores, a imprensa já está lotando a varanda oeste. Serei breve, Vitor respondeu. Esta noite não é sobre mim. Foi apenas uma frase, mas eu vi 2 cabeças se virarem por perto. O reconhecimento funciona como uma onda. Ele atinge uma pessoa, depois outra, e logo a superfície inteira se move. Quando entramos no salão, a banda começou a tocar uma melodia mais suave. O teto era um brilho de ouro quente, refletindo nas bordas do cristal e do vidro até que o ar em si parecesse cintilar. Garçons fluíam como a maré, com bandejas de champanhe e canapés, a coreografia silenciosa do dinheiro que fingia ser generosidade. Maia nos notou imediatamente dessa vez. O olhar dela parou em Vitor, saltou para mim, e depois voltou a ele como se a primeira olhada tivesse sido um engano. Helena levantou o queixo, a confusão se transformando em algo mais afiado. Eu o guiei até a mesa dos doadores para que Vitor pudesse assinar o livro da noite. A coordenadora lhe entregou uma caneta com as 2 mãos, de forma reverente, como se estivesse passando um bastão. Ao lado do nome dele, estavam as palavras: doação correspondente, benfeitor anônimo. Então, o segredo tinha sido revelado. A banda fez uma pausa. Um microfone chiou. O presidente subiu no pequeno palco e bateu levemente no púlpito de vidro. Amigos, antes de começarmos, o leilão terá uma palavra do homem que tornou a expansão desta noite possível através da parceria de sua empresa e de seu apoio pessoal. Por favor, deem as boas-vindas a Vitor Reis. Aplausos nem sempre são barulhentos. Às vezes, são respeitosos, um misto de curiosidade e admiração. Vitor apertou minha mão uma vez antes de soltá-la e subir os degraus. Ele não fez um discurso longo. Apenas ficou lá, em silêncio, até que a sala se acalmou ao seu redor. Eu cresci vendo minha mãe calcular a conta do supermercado com um lápis, ele disse. A comunidade nos ajudou a sobreviver. Então, quando posso, retribuo aos lugares que me ensinaram a diferença entre riqueza e valor. Ele acenou em direção às fileiras de trás, onde os alunos bolsistas do programa estavam sentados com suas famílias, com colares engomados e sorrisos tímidos. A noite de hoje é para eles. Ele manteve o discurso em 90 segundos. O presidente do evento adorou. A imprensa também. Quando ele voltou, Maia já estava se movendo. Helena se afastou de seu círculo com um sorriso que tentava ser casual, mas que ficou em algum lugar entre assustado e faminto. Senhor Reis, ela disse, estendendo a mão como se já estivesse em uma sessão de fotos. Sou Maia Parker. Temos conhecidos em comum, Vitor pegou a mão dela, porque ele é educado. Prazer em conhecê-la. Eu observei o instante exato em que ela ligou os pontos. As pupilas dela se contraíram, a respiração ficou presa. Manuela, ela disse, a voz suavizando para um tom que eu reconhecia da infância. O que ela usava quando queria algo. Eu não fui perguntada, eu disse. Helena soltou uma risadinha aguda que ecoou nos cristais e desapareceu. Que mundo pequeno. Eu apresentei uma campanha para Reis e Norton há 2 anos. Helena se virou para Vitor, inclinando-se o suficiente para a luz iluminar sua maçã do rosto. Não fomos selecionados, mas eu admiro seu trabalho desde a aquisição da Pioneer. A expressão de Vitor não mudou. Nós não aprovamos aquela campanha porque o plano de mídia dependia de escassez fabricada. Nossa fundação financia a escassez real, comida, moradia, acesso. Tenho certeza de que você entende a diferença. O sorriso dela se manteve por um instante. E então, escorregou. A cor saiu do rosto dela da mesma forma que a maré deixa a praia, de forma constante e inevitável. Helena não estava apenas pálida, estava sem nada, desarmada. Seus olhos voaram para a imprensa do outro lado da sala, depois de volta para Vitor, depois para mim, como se em algum lugar nesse triângulo houvesse uma rota de fuga.
Com licença, ela murmurou, tentando pegar uma taça de champanhe de uma bandeja que passava, mas errando por pouco. A taça balançou. Eu a segurei com 2 dedos e a devolvi ao garçom. Helena engoliu em seco e tentou de novo. Eu não sabia que vocês se conheciam. Somos casados, eu disse, e não senti nada além da verdade simples se acomodando em meu peito, como uma pedra perfeitamente encaixada na palma da mão. Algo dentro dela cedeu. Eu podia ver a matemática em seus olhos, a maneira como ela recalcula a história, a garota que ela havia empurrado para o lado aos 29 anos. O silêncio que ela confundiu com derrota. E agora, isso. Vitor olhou para as mesas dos estudantes. Se me dão licença, prometi conhecer a equipe de robótica. Ele acenou para Maia, um gesto de cortesia, não um convite, e para mim, um olhar que dizia tudo o que não precisávamos ter dito a noite toda. Então, ele se afastou. Maia o observou ir, com os lábios entreabertos, como se houvesse um pedido ou uma pergunta que ela não conseguia formular. A banda começou a tocar uma música lenta. Casais se moveram para a pista. A esposa do presidente riu de uma forma que soava como alívio. Ao nosso redor, o evento recomeçou. Há algo que você gostaria de me perguntar? Eu disse. A cabeça dela se virou bruscamente. Não. Eu entendi. Que bom, é a primeira vez, eu disse, e deixei que o tom fosse gentil. Helena tentou sorrir. O sorriso não alcançou seus olhos. Você parece diferente. Eu estou. Ficamos ali por um momento, na luz dourada do salão que ambas fomos treinadas para adorar. Então, um fotógrafo chamou o nome dela do outro lado da sala. O hábito, a memória muscular, a inclinação reflexiva do queixo, e ela se virou por instinto para o flash. A câmera disparou. Helena não se preparou rápido o suficiente, e naquela fração de segundo, a câmera a pegou exatamente como ela estava, não triunfante, não elegante, apenas pálida. Coloquei minha taça vazia em uma bandeja que passava e me virei para a porta da varanda, o ar lá fora escuro e frio. Maia não me seguiu. Atrás de mim, a banda mudou de melodia. À frente, a noite me esperava com suas perguntas silenciosas, e em algum lugar entre as duas, senti o menor dos puxões, uma velha história, soltando seu controle. Me encontre depois do leilão, Vitor havia dito com um olhar. Eu empurrei a porta e fui ao encontro dele. O ar na varanda era fresco, com um toque fino de outono que cortava o calor persistente da cidade. Encostei-me à grade por um momento, deixando o barulho do salão se dissolver no zumbido do trânsito. Vitor estava lá, com uma mão no bolso, a outra segurando um copo pequeno que brilhava em tons de âmbar sob a luz que vinha do salão. Ele não falou de imediato. Essa foi uma das primeiras coisas que notei sobre ele anos atrás, sua capacidade de deixar o silêncio sem preenchimento até que importasse. Você lidou bem com isso, ele disse, finalmente, com os olhos ainda na linha do horizonte. Eu não disse nada, respondi. Foi por isso que funcionou. Um garçom saiu, colocou mais 2 copos em uma mesa próxima e recuou sem uma palavra. A porta se fechou, abafando o barulho do evento. Estávamos em nossa própria órbita agora. De dentro, o leilão tinha começado, vozes animadas pedindo lances mais altos. A percussão suave de cartões de crédito contra o linho enquanto as pessoas assinavam seus nomes para causas que esqueceriam na segunda-feira. Aqui fora, o ritmo da cidade era mais constante, menos teatral. Vitor se virou para mim, a expressão calma, mas atenta. Helena não me esperava. Helena nunca espera consequências, eu disse, sem amargura na voz, apenas o peso de um fato que se suavizou com o tempo. Maia tinha vivido a vida presumindo que os resultados se curvariam ao seu charme, que as pessoas esqueceriam o mal que ela causou se ela continuasse sorrindo. Por anos, eu a deixei acreditar nisso. Naquela noite, não precisei corrigi-la. O salão havia feito isso por mim. Eu não me casei com você para provar nada, disse Vitor, e eu acreditei nele. Mas não me arrependo do que ela viu. Eu encontrei o olhar dele. A luz capturou a borda de seu cabelo e,
Por um momento, a imagem parecia algo que um fotógrafo encenaria. Duas figuras em uma varanda, o ouro do salão atrás deles, a cidade à frente. Mas não havia nada encenado nisso. Era a soma de anos que nenhum de nós precisava explicar. Através das portas de vidro, vi um vislumbre de Maia se movendo entre as mesas, o sorriso de volta no lugar, mas mais frágil agora, rachado nas bordas. Helena riu de algo que a esposa do presidente disse, mas sua mão foi para a base de sua taça 2 vezes em 10 segundos, um sinal que eu conhecia desde que éramos crianças. Vitor seguiu meu olhar, depois o soltou. Você não deve nada a ela, ele disse. Eu sabia. A parte de mim que um dia precisou do reconhecimento dela havia desaparecido, se dissolvido em algum lugar entre o momento em que minha irmã fugiu com meu noivo e os anos que passei construindo uma vida sem a sombra dela. O leilão dentro do salão foi celebrado com um brinde, alguém tinha igualado uma grande doação. Os aplausos ecoaram como uma onda polida. Vitor colocou sua bebida de lado. Devíamos voltar antes que o presidente mande alguém nos procurar. Ficamos onde estávamos. O som da cidade preenchendo o espaço entre nós. Lá embaixo, um casal caminhava de mãos dadas, suas cabeças inclinadas uma para a outra em uma conversa que o resto do mundo não podia tocar. Eu os observei até que eles desapareceram sob a marquise de um teatro. Quando finalmente voltamos para dentro, o salão estava em movimento novamente, com o barulho de talheres, garçons limpando e o murmúrio baixo de pessoas satisfeitas consigo mesmas. Maia não estava à vista. Vitor tocou a parte inferior das minhas costas. Pronta? Sim, eu disse. E não estava falando de ir embora do evento, porque em algum lugar, na quietude depois que o rosto dela empalideceu, eu percebi que a noite não era sobre mostrar nada a ela. Era sobre fechar a última porta que ela havia deixado aberta na minha vida. Enquanto nos movíamos em direção à saída, a luz dourada nos seguiu até a porta. Então, as portas se fecharam atrás de nós e saímos para a noite fria. Sem aplausos, sem câmeras, apenas o ar claro e certo de algo que havia terminado. Não falamos de Maia no caminho de volta. As luzes da cidade passavam pelas janelas, borrões suaves no escuro. A mão de Vitor repousava sobre a minha, firme, sem precisar de palavras. No silêncio, pensei nos anos entre perder meu primeiro noivo e me casar com Vitor. O longo período de trabalho, de aprender a viver sem provar nada a ninguém. Eu havia construído algo sólido lá, tijolo por tijolo, para que até mesmo o encontro daquela noite fosse apenas uma ondulação, não uma tempestade. Quando chegamos à nossa rua, eu sabia que esse era o verdadeiro final. Não o momento em que ela empalideceu, mas o momento em que eu não precisei mais que ela o fizesse. O passado já tinha acontecido e o futuro era nosso, intocado. Eu entrei, fechei a porta e não olhei para trás. Obrigada por ouvir a história de Manuela. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.